companheiras e companheiros, estamos aí na nossa 11ª semana do projeto Reflexões Políticas Semanais. Essa semana que começa com a queda nos índices de aprovação do governo Bolsonaro, conforme constatou a XP Investimento e várias outras entidades de pesquisa, sendo que a rejeição ao governo já ultrapassa os 43% da população nacional. E que diante desse quadro de fragilidade crescente, Bolsonaro amplia a presença dos militares em seu governo, deixando aí já caracterizado que não se trata aqui de uma ditadura militar, mas de um governo militar. Essa é a característica do governo. Por outro lado, a semana também está marcada por reiteradas investidas do Bolsonaro em relação ao procurador Augusto Aras, visto que esse é peça fundamental no desenrolar das ações de investigação em curso e provocando aí um certo desgaste no Ministério Público Federal. Vejamos os dados mais relevantes da semana. Na segunda-feira, nós acordamos aí com a triste notícia de que a extrema pobreza no Brasil vai ganhando índices cada vez mais elevados. O jornal Valor Econômico apontou uma matéria que a desigualdade de renda tende a crescer e que nesse momento de pandemia o potencial para elevar a extrema pobreza é em torno de 60%. O segundo ponto que nós tivemos na segunda, aí diz respeito à questão do Paulo Guedes e os militares que temem que o vídeo daquela fadada reunião dos ministros tende a vazar em relação à China. Isso porque o Celso de Mello excluiu a parte que dizia respeito à China, justamente para não causar um impacto maior nas relações internacionais, visto que a China é aí o nosso maior parceiro comercial, algo que preocupa fundamentalmente, dada a irresponsabilidade desse governo com relação à questão econômica. Na terça-feira, nós tivemos aí uma reação do Ministério Público Federal, visto que o papel dúbio do Procurador-Geral da República já provoca reações aí nos procuradores daquela instituição, que eles enxergam crimes, vários crimes no Bolsonistão, mas para eles o Augusto Aras é uma verdadeira incógnita nesse quadro que está colocado. O segundo ponto que a gente teve na terça-feira foi o novo depoimento aí do Paulo Marinho, O Paulo Marinho é o suplente de senador do Flávio Bolsonaro, que entregou novas provas materiais de crimes relacionados à rachadinha da família Bolsonaro. Algo aí que tende a aumentar a pressão sobre as investigações. Na quarta-feira, a gente teve a quarta do acosto constitucional na base do Bolsonistão. Isso porque o inquérito policial aberto pelo STF, que diz respeito às fake news, revelou a existência aí de uma organização criminosa, tem por objeto colocar o país numa situação de desinformação para atender o projeto de poder em curso, algo aí que mexe com as estruturas do Estado Democrático de Direito. E o segundo ponto da quarta foi a informação de que o Bolsonaro insistiu em reduzir o controle de armas pelo menos 4 vezes nesse período de pandemia, tentando aí armar a população para garantir uma situação de instabilidade que as pessoas armadas garantam aí o seu projeto de poder. Algo que entra na Lei de Segurança Nacional e que coloca em xeque as instituições desse país. Na quinta-feira, nós tivemos a quinta-feira do assédio explícito e a reação dos membros do Ministério Público Federal. Isso porque o Bolsonaro, em sua live, colocou lá que o Augusto Aras poderia ser um dos indicados ao STF, caso algum dos ministros do STF venha a desaparecer. Essa foi a palavra do presidente. Isso, em qualquer situação de repúblicas constitucionais, seria suficiente para o Bolsonaro estar, inclusive, respondendo a processo e ser preso por uma fala desse nível, E aí nós tivemos a reação do MPF, onde mais da metade dos procuradores já se organizam em torno de uma carta, onde pedem, num movimento, para que a indicação do Procurador-Geral da República seja por meio da lista tríplice e não como Augusto Aras foi, que nem participou do processo de eleição interna daquela instituição e foi indicado por fora, e aí vem mantendo os interesses do Bolsonaro a despeito da questão do Ministério Público Federal e que coloca aí os órgãos da República em xeque, Na sexta-feira, para a gente terminar, nós tivemos aí mais uma investida do Bolsonaro em relação ao Augusto Aras. Bolsonaro condecorou o Augusto Aras e o Van Traub com a honraria de ordem ao mérito naval e o Bolsonaro vai dilapidando dia após dia
os símbolos nacionais apenas para atender os seus interesses mais imediatos e o seu projeto de poder. Por fim, nós tivemos aí a informação na sexta-feira de que o PIB nacional já entra em declínio, né? Uma queda de 1,5%, e que a recessão já começa, né, no tombo do consumo das famílias. Ou seja, o consumo das famílias, que é um elemento fundamental na formação do PIB nacional, vem demonstrando aí que está estrangulado. E o Paulo Guedes não vem mostrando um projeto para sair dessa situação econômica. A semana termina com a constatação lamentável de que o governo Bolsonaro promoveu no cenário internacional um desgaste profundo e incalculável na imagem do Brasil, e que no cenário interno, por um lado, ele promoveu desgaste nas instituições democráticas, como o STF, como o Congresso, as Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim. E, por outro lado, o desmantelamento dos órgãos inferiores de Estado, como o IPHAN, o INCRA, o IBAMA, o CMBio e tantos outros. Tudo isso, gente, em meio ao aumento constante de brasileiros morrendo devido ao coronavírus. A verdade dolorida é de que, passado essa era do Bolsonaro, nós teremos de reconstruir esse país. Uma boa semana a todos, contem comigo e cuidem-se.